Massa e energia. A relação entre a massa e energia, que nós chamamos de teoria de relatividade, é um dos pontos mais importantes do estudo, mas também causa certo desconforto por causa de seu criador, Albert Einstein. No entanto, antes de falarmos especificamente sobre essa teoria, vamos primeiro entender os dois termos importantes dessa equação, massa e energia. Massa nada mais é do que o termo que diz respeito à quantidade de matéria existente em um corpo ou um objeto. Na física e na química, a denominamos como a quantidade total de prótons, nêutrons e elétrons, partículas subatômicas. É importante sabermos também que a massa de um corpo é a mesma, sem importar sua posição no espaço, já que o número de átomos não muda. Encontrar a massa de um corpo ou saber seu valor é importante para os cálculos de aceleração de um objeto. Por exemplo, se você está em um carro e uma força é aplicada a ele, a aceleração do objeto será uma, mas se existirem mais 3 pessoas no mesmo veículo, esse valor será diferente, já que as massas desses outros corpos também deverão ser levadas em conta. Já energia é uma palavra que deriva do grego ergos, que significa trabalho. Na física, denominamos como força a capacidade que qualquer corpo possui de realizar um movimento, trabalho ou ação. Por isso, esse conceito é amplamente associado à força. No entanto, é preciso lembrar que a energia não é criada, ela é apenas modificada, sendo que cada uma delas é capaz de causar fenômenos diferentes. Existem diversos tipos de energia, como química, elétrica, mecânica, solar, muscular, atômica, entre outras. Você provavelmente já ouviu falar sobre a teoria da relatividade, mesmo que o mais comum seja que conheçamos apenas a fórmula E igual a mc ao quadrado, e energia igual a m massa vezes c ao quadrado, velocidade da luz ao quadrado. Embora amplamente reconhecida, a fórmula nem sempre é utilizada, já que muita gente não sabe onde aplicá-la ou simplesmente não conhece seu significado. Albert Einstein, o físico mais conhecido do mundo, publicou seus trabalhos sobre a relatividade em 1905, com a ideia de que a massa de um corpo em inércia varia sempre que ele perde ou ganha energia. Para explicar melhor, é preciso entender que existe uma equação muito parecida com a amplamente reconhecida citada acima. A variação da energia igual à variação da massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Agora, se voltarmos à teoria de que um corpo tem sua massa inercial alterada sempre que perde ou ganha energia, entendemos que um corpo sempre ganhará variação da energia quando sua massa, variação da massa, tem um aumento. Para comprovar essa teoria, Einstein utilizou a fórmula. Com isso, toda vez que o corpo perde energia, sua massa de inércia também diminui, assim como toda vez que ganha, a massa inercial aumenta. Para entender melhor, vamos dar um exemplo. Imaginemos que a massa de uma bola de ferro quente fica maior do que a massa de uma bola também de ferro, só que fria. Ou até mesmo que uma mola elástica tem mais energia quando essa mola está comprimida, ou seja, a massa inercial da mola modifica tanto quando ela é comprimida quanto quando ela é esticada. No entanto, você deve estar se perguntando: mas você me disse que a massa de um corpo não muda independente de qual lugar do espaço ela está, certo? Sim, é verdade. E a teoria da relatividade de Einstein nos mostrou que as mudanças da massa inercial são tão pequenas que, se colocarmos os corpos em uma balança, ela não detectará nenhuma mudança. O que altera é então a análise realizada pelos físicos,
que conseguem ver as transformações que aconteceram dentro do núcleo atômico de cada corpo em cada uma das circunstâncias ditas. Isso porque as variações de massa e também as transformações vão muito além de uma simples reação química e não podem ser encontradas com tanta facilidade quanto a mudança de massa na balança, por exemplo. Isso porque, no interior desses núcleos, existem dois tipos diferentes de energia potencial: a elétrica, responsável pela repulsão que existe entre os prótons, e também a energia potencial nuclear, que diz respeito à força que mantém os componentes de um núcleo unidos. Portanto, sempre que você sobe na balança e nota que ganhou ou perdeu peso, na verdade você está constando que você ganhou ou perdeu átomos. Gravidade. A gravidade é a mais fraca das forças fundamentais do universo. É desprezível nas interações de partículas elementares e não tem qualquer papel nas propriedades das moléculas, dos átomos ou dos núcleos atômicos. A atração gravitacional entre corpos de dimensões comuns, por exemplo, entre um automóvel e um edifício, é muito pequena para ser percebida. Entre corpos muito grandes, como as estrelas, os planetas, os satélites, porém, a gravidade tem uma importância de primeiro plano. A força gravitacional da Terra sobre os corpos que nos rodeiam é a parte fundamental da nossa experiência. É a gravidade que nos mantém sobre o solo e mantém a Terra e os outros planetas nas suas respectivas órbitas do sistema solar. A força gravitacional tem um papel importante na história das estrelas e no comportamento das galáxias. Numa escala muito grande, é a gravidade que controla a evolução do universo. Johannes Kepler descobriu empiricamente que as trajetórias dos planetas em torno do Sol eram elipses. Foi Isaac Newton quem mostrou os fundamentos de uma teoria da gravitação que comprovava as predições de Kepler, mas ia ainda muito mais além ao analisar a interação entre duas massas quaisquer. Quando um corpo de massa m1 está a uma distância r de um outro corpo de massa m2, a força de atração entre eles está dirigida ao longo da reta que une os corpos e tem a fórmula, onde F, força de atração, igual a G, gravitação universal, vezes massa 1, vezes massa 2, sobre a distância ao quadrado.